Paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, teus projetos, abençoe o dia de hoje. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Papai, e hoje nós vamos falar sobre direção. Ontem eu comecei a meditar numa palavra e o Senhor vem falando comigo, vem falando interiormente, eu falo Jesus, amém. E hoje eu acordei com essa mesma palavra, o Espírito de Deus trabalhando dentro de mim. Eu falei, opa Senhor, então é isso que o Senhor quer pela misericórdia usar os meus lábios. Irmãos, a direção ela é mais importante do que a velocidade. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus ele tem um tempo, irmãos, e às vezes o tempo de Deus a gente não entende. Não adianta você querer entender porque você não entende o tempo do Senhor. Ele vive num tempo e nós vivemos em outro. O nosso tempo é completamente diferente. Vivemos num tempo de 24 horas, 4 estações durante um ano, 365 dias. Mas o Senhor não, Ele mora na eternidade. Então para Ele tanto faz, passado, presente e futuro. Para Ele é a mesma coisa. Então o direcionamento vem dEle. A hora vem dEle, o momento vem dele. Então a direção ela é extremamente importante. Para quê? Para que a gente não se perca, para que a gente não pereça, para que a gente não erre, para que a gente não quebre a cara, para que a gente não se arrependa e por aí vai. E aí, meditando na palavra do Senhor, eu estava vendo quando o Senhor ele manda José pegar a sua família, Maria, que estava grávida, e descer para o Egito. Desce para o Egito, porque Herodes vai querer matar a criança. E aí ele pega a família, depois de ter recebido aqueles presentes dos sábios do Oriente, dos sábios babilônicos, que estudavam astrologia, né? E eles acompanharam a estrela que apareceu milagrosamente no céu para poder guiá-los. Hoje em dia eles estão até querendo descobrir que estrela era essa, mas irmãos, a estrela que Deus colocou no céu para guiá-los e ponto final. Tem gente querendo dar explicação para tudo. Tem coisas que são mistério, tem coisas que são espirituais e não adianta que nós temos que ser espirituais também. Tem coisas que Deus faz no sobrenatural, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E quem sou eu para tentar entender? Louvado seja o nome do Senhor, as manifestações sobrenaturais de Deus. E a Bíblia diz que ele desce ao Egito com a sua família, permanece lá um tempo. E quando Herodes morre, aí sim, mais uma vez, ele é avisado em sonho para pegar a sua família e para retornar. Ao tentar retornar para Jerusalém, ele é avisado ali na Judéia que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando em seu lugar e ele temeu. E ele vai para uma cidade chamada Nazaré, uma cidade chamada desprezível. Olha para onde que Deus direciona José para ir com a sua família. Vai lá para aquela cidade que tem o sobrenome desprezível. Irmãos, tem coisas que eu acho muito tremenda que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele pega a gente do nada. Deus ele pega pessoas que não têm valor, pessoas que para a sociedade não tem mais jeito, pessoas que nós olhamos e falamos, desse daí não vai sair nada, esse não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais libertação. Mas Deus ele ama pegar pessoas assim para glorificar o nome dele. E aí Deus pega, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus enche do seu espírito, enche da sua graça, começa a usar, começa a manifestar o seu poder na vida dessa pessoa, porque ele é Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 1:37, para ele nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos de direção, precisamos de direcionamento, porque se nós saímos do Egito e hoje nós não estamos mais no Egito, vai ter momentos, eu não estou falando que isso vai acontecer ou que isso é uma regra, não, é uma exceção. Vão ter momentos que o Senhor vai permitir você voltar para o Egito.
Vai ter momentos que Deus vai permitir você retornar para lá, como aconteceu comigo. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador e voltei para o Egito 2 vezes, me desviei 2 vezes, irmão. Enfiei o pé na jaca mesmo, com força, com vontade. Louvado seja o nome do Senhor, mas foi necessário, Deus permitiu para arrancar de mim aquilo que ainda prendia a minha carne ao local em que eu fui criado. Então tem situações e situações, casos e casos. E Deus permitiu isso na minha vida para arrancar aquilo da minha carne. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, um sonho que Deus me deu, uma revelação muito profunda em sonho, aonde para sair do lugar onde eu estava, ganchos prendiam a minha carne nas costas, e eu sentia aquelas dores, e eu fazia força para poder os ganchos se romperem, e os ganchos iam rompendo, irmãos, e eu fazendo força, e os ganchos rompendo, vários ganchos das minhas costas, aquele gancho de pescar, mas quando todos arrebentavam, verdadeiramente eu era liberto, e nunca mais eu voltei para o lugar que eu fui criado. Para quê? Para fazer aquilo que eu fazia, que a minha carne gostava, as coisas erradas que eu fazia. Então é uma libertação, e foi necessário, Deus permitiu eu voltar. Porque quando nós aceitamos a Jesus, entramos em uma igreja evangélica, nós achamos que tudo é perfeito, que as pessoas são perfeitas, que o caminho é perfeito, tudo certo, irmão. E aí quando você começa a caminhar, quando você começa a perceber que você está no lugar de homens, de seres humanos, que os seres humanos erram, que os seres humanos são falhos, que às vezes aquilo que ele prega ele não vive, aquilo que ele está pregando e falando para você fazer ele não faz, e aí você começa a se decepcionar, e a decepção é terrível, porque Satanás ele usa isso para poder fazer você enfraquecer, para poder fazer você desanimar, e quando pensa que não, você não está mais indo nos cultos, não está mais indo na igreja, vai esfriando, e é como um carvão que é tirado da fogueira. Aquele carvão ele vai apagando, quando pensa que não, apagou por completo o fogo do Espírito Santo. E aí não tem jeito, e aí você volta para o mundo. Quando você volta para o mundo, a tua carne, o velho homem, se ele não foi mortificado, ele vai voltar, ele vai ressuscitar. Porque quando ele é morto, quando ele morre, você até fica um período fora da igreja e você não vai voltar a fazer as mesmas coisas porque o velho homem morreu. E as velhas práticas com ele. Mas quando você volta a fazer é porque ele não morreu, ele está adormecido. Tudo que dorme um dia acorda. Então nós temos que ter direção, irmãos. Direção de Deus para tudo. Tudo que você for fazer, peça direção ao Senhor. Senhor, preciso da tua direção, fala comigo. E para terminar, algo muito profundo que o Senhor falou comigo, quando José foi avisado, ele foi avisado em divina revelação por sonho. E quando ele foi avisado em divina revelação por sonho, não era para ter contado para ninguém e ele não contou. Então tem coisas que Deus revela para nós que você não tem que abrir a boca, nem falar para ninguém, nem comentar com ninguém, para que o adversário da nossa alma não saiba, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele tem um exército de demônios, onde a Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor, nos observando, são agentes secretos de Satanás, que estão ali prontos para escutar e para ver aquilo que nós estamos fazendo, para levar para ele, para que planos sejam traçados para a nossa queda e a nossa derrota. Então nós temos que ficar calados, temos que ficar quietos. O Senhor revelou uma direção, aquilo que você tem que fazer, revelou em sonho, falou com você em sonho, falou com você no secreto, então permaneça no secreto, não abra a boca. Eu tenho um problema sério com isso, irmãos, sério, misericórdia, mas estou aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes bate aquela ansiedade, aquela coisa, e você tem que botar para fora. Ei, não põe nada, fica quieto, fala com o Senhor. Fala com o Senhor na tua mente, não abra a boca, não fale dos planos que Deus tem colocado no teu coração, o direcionamento que Ele tem te dado. Não abra o bocão, fica quieto, não fala. Louvado seja o nome do Senhor.
para que tudo dê certo na tua vida. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Poderoso e eterno, Senhor, nós estamos terminando 2025 e daqui a pouquinho estaremos entrando em 2026. Senhor, que esse finalzinho de ano, esses dias que nos restam e que nos faltam, Senhor, que eles sirvam para nós pararmos e refletirmos aquilo que nós fizemos de errado em 2025, aquilo que nós prometemos fazer de 2024 para 2025 e não fizemos, não cumprimos, meu Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja um ano de vitória, que seja um ano, Pai, em que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar em nós, que seja um ano de consagração, que seja um ano de renúncia, que seja um ano de renovo, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estarmos como Abacuque esteve, na Baracã, tomando como um naraçaio, meu Pai, na torre de vigília, que amanto, calabandarábia, núgia faço. Oh, meu Senhor da glória, estou todo arrepiado na torre de vigília, Senhor. Anúquia faço, que amanto como um naragai, aguardando aquilo que o Senhor vai revelar para nós, aquilo que o Senhor vai falar para nós, no momento que nós não estivermos entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, porque Abacuque não entendeu, porque que o Senhor iria usar, Senhor, uma nação mais ímpia do que Israel, para corrigir Israel. E ele ficou na torre de vigia, até que o Senhor falou com ele, até que o Senhor revelou para ele, até que o Senhor esclareceu para ele. Então que nós possamos estar na torre, Senhor, em 2026, que nós possamos estar ligados em Ti, meu Senhor, em tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque, meu Deus e meu Senhor da glória, porque tem consagrações que não é o Senhor que está consagrando. Tem pessoas sendo levantadas ao ministério que não é o Senhor que está levantando, é o homem. Tem cargos que são dados para pessoas e pessoas estão pegando esses cargos que não é o Senhor que está dando esses cargos. Meu Deus e meu Pai Celestial, louvado seja o Teu santo e eterno nome, Senhor. Estão sem direção, pensando que estão na direção, mas não estão na direção. Louvado seja o Teu santo e eterno nome. Olha aí, meu Senhor da glória. Então, meu Deus e meu Pai Celestial, que nós possamos ficar em Ti, esperar em Ti, buscar a Tua direção, meu Senhor amado, certa, correta, no momento certo, na hora certa, Deus. Amanto que abiduia sai, Senhor, quantas pessoas querendo aparecer, quantas pessoas querendo que o Seu nome esteja estampado nas redes sociais, o meu Senhor da glória, a Sua fotografia estampada em cartazes, meu Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial. Por isso tomam, meu Senhor amado, atitudes precipitadas, falando que o Senhor falou, que o Senhor mandou, que o Senhor deu, mas, meu Senhor amado, o Senhor não fez, não mandou e não deu nada. Meu Senhor da glória, nos ajuda, Samanto Candurré, e de Guiamanto Calabandarábia, Senhor, nos ajuda, porque, meu Senhor amado, na tentação do deserto, o adversário pega o Senhor, emante o canto, faço, no Guiamantarábia, leva o Senhor ao pináculo do templo, meu Senhor da glória, o lugar mais alto, e da Guiamanto como naraçaio, mostra, meu Senhor amado, a glória do mundo, elevanto como no Guiafaço, e fala: tudo isso te darei, nem que anto ré, alai de como naraçaio, se prostrado me adorares. Anda calante, ou que manto como no Guiafaço, e quantos, meu Senhor amado, estão fazendo acordos com o adversário, para que o ministério cresça, para que o ministério seja conhecido, para que a igreja encha, meu Senhor amado, com sinais e com maravilhas, que não é o Senhor, não é o Teu Espírito, meu Deus e meu Pai Celestial, meu Senhor da glória. Por isso nós Te pedimos a Tua direção e a Tua direção para as nossas vidas. Deus, não deixa, Senhor, nós sermos enganados.
Não deixa, meu Senhor, nós sermos direcionados pela vontade egoísta que nós temos de ser alguma coisa fora da tua direção e fora de ti. Porque, meu Senhor, se o Senhor quiser exaltar, o Senhor vai exaltar. Mas o Senhor não quiser exaltar, o Senhor também não vai exaltar. Porque o Senhor não vai exaltar ninguém para perder essa pessoa. Tem gente, meu Senhor amado, que não pode ter exaltação, que entra o orgulho, entra a soberba, entra a altivez. Louvado seja o teu santo e eterno nome, e se perde e perece. Por isso que o Senhor não deixa. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que acontecer conosco daqui para frente, daqui por diante, seja embaixo da tua direção. Seja, meu Senhor, segundo a tua vontade, a tua revelação, o teu poder, a tua graça, a tua palavra, para a glória do teu santo e eterno nome. Em tudo, meu Senhor, eu coloco a minha vida, coloco a vida dos meus irmãos, da minha família, daqueles que estão inscritos no canal, daqueles que vão escutar essa palavra, essa oração, para que, meu Senhor amado, tudo dê certo na nossa vida, embaixo do teu querer e da tua direção. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, que você tenha uma quinta-feira abençoada, embaixo da graça e do poder do Senhor. Amém? Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. Tá bom? Que Deus abençoe as 1.142 pessoas que estão inscritas no canal. Deus abençoe poderosamente. Estaremos no monte hoje, orando e clamando pelas vossas vidas, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus.